Oi, lindos e lindos, que saudade de vocês. Passei um tempinho sem gravar vídeos, tal, mas agora estamos de volta. E hoje vamos começar falando de uma coisa que incomoda muito e vocês têm muita dúvida, tá? É aquela velha historinha, aluga-se casas ou alugam-se casas? Pois é, que dureza, né? Acontece o seguinte, nessa construção, pessoal, nós tratamos de uma voz passiva, tá? Então, é só você inverter aí a frase. Ao invés de alugam-se casas, você coloque casas são alugadas. Tá? Então, você tem sim que concordar o verbo com as casas, tá bom? Isso é uma voz passiva, tudo bem? Então, alugam-se casas ou aluga-se casa, porque se nós invertermos, ficará assim. A casa é alugada ou casa é alugada e casas são alugadas. Então, para não errar mais, alugam-se casas, porque é uma voz passiva, tá bom? Trata-se de uma voz passiva. Agora vamos para outra coisinha que é uma questão diferente. Eu não vou teorizar muito para vocês, mas é só para gravar aí. Precisa-se de operário e precisa-se de operários. Por que você vai usar nesse caso o precisa-se? Você vai usar sempre no singular, né, na terceira pessoa singular, mais o se, que neste caso é um índice de determinação do sujeito, mas não precisa se preocupar com isso. Eu não quero que você teorize, que você decore todas essas coisas. Me interessa que você saiba. Neste caso, nós não falamos de voz passiva. Por que não falamos, professora? Veja bem, você pode colocar assim, operários são precisados? Fica esquisito, né? Exatamente. Sempre que você tiver dúvida quanto a isso, inverta a frase, coloque na ordem direta, pessoal. O que é a ordem direta? Substantivo, sujeito, o verbo, seus complementos e a circunstância. É uma voz, é uma forma, é uma ordem direta que a língua portuguesa apresenta, tá bom? Se você colocar nessa ordem direta e você perceber que deu certo, que a frase ficou harmoniosa, significa que trata-se de uma voz passiva, tá certo? Mas no caso de precisa-se de operários, você vai usar sempre o verbo no singular, mais o se, que nesse caso é um índice de indeterminação do sujeito. Então, não importa neste caso se são operários ou operário, será sempre precisa-se de operários. E eu termino esse videozinho com uma dica. Você já imaginou se o seu professor tivesse um sabre de luz e fosse, sei lá, um Jedi assim? Como é que ele seria? Pensa aí. Mas eu vou dar a dica pra você agora. Veja até o finalzinho, tá bom? Eu volto mais tarde com mais gafes e dicas, tá bom? Beijo, tchau. Salvem a professorinha sempre. Beijocas. Fui.